Saudações fraternas. Continuamos o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 1 e agora vamos estudar do versículo 3 ao versículo 8. Nós lemos: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Senhor, rogamos a tua presença, a tua obra em nossa vida, ao ler esse texto e buscar o conhecimento devido à tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. As cartas do mundo de Paulo iniciavam com um sobrescrito, que já tratamos isto, e depois, em seguida, vinha uma oração ou uma ação de graças pelos seus leitores. Esse era o modo típico de se começar uma carta ou dar sequência à carta. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Ele agradece por seus leitores, por sua igreja, pela igreja que está recebendo esta carta. Quase todas as cartas de Paulo têm uma ação de graças. Quando não é uma ação de graças, é uma doxologia, ou melhor, uma eulogia, que ele começa dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1 de Efésios, versículo 3. E a outra maneira de começar é não colocar a ação de graças. O apóstolo Paulo, na verdade, ele faz isso poucas vezes, para não dizer que ele faz de maneira muito clara na carta aos Gálatas. Aos Gálatas não há ação de graças. Há uma longa apresentação, um longo sobrescrito, mas a ação de graças não existe ali. O apóstolo Paulo não ora por aqueles crentes. E aí surge a pergunta: por quê? Porque eles estavam se afastando tanto do evangelho, estavam abraçando um evangelho que já não era mais puro e que estavam deixando a graça de Deus, abandonando o evangelho. Já a carta aos Filipenses é uma carta que nós percebemos que se sobressai a amizade e a consolação. As cartas antigas de amizade tratam as pessoas de igual para igual. Se o apóstolo Paulo tivesse algum problema de autoridade com esta igreja, ele se apresentaria como apóstolo. Mas como ele não tem essa necessidade, ele não tem essa relação conflituosa, ele e Timóteo se apresentam como servos de Cristo. E isso vale a pena notar. Quando há alguma diferença no início, já mostra o tom e o clima em que a carta será escrita. O apóstolo, então, passa à ação de graças. A ação de graças de Paulo é permeada por três relações, três palavras do mesmo campo semântico: dou graças, súplicas, orações. Isso não é à toa. Se nós olharmos para o capítulo 4 desta carta, versículo 6, em Filipenses, então, 4, 6, nós encontramos a menção dessas três práticas da oração. No versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça, ou melhor, com ações de graça. Só que no capítulo 1, o apóstolo Paulo inverte. Ele agradece, suplica e ora pelos crentes. Isso é uma coisa que vale a pena notar. Ou seja, o apóstolo Paulo não pede nada às pessoas que ele não faça. Então ele começa com ação de graças, lá termina com ação de graças. O que ele está fazendo aqui é porque ele já orou, já suplicou e agora ele agradece. E essa oração escrita é uma oração escrita, isso não tem nada demais, não é nenhum preconceito. Na verdade, os salmos são orações escritas. Nós temos
de maneira bastante sintética, os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever e, ao mesmo tempo, a agradecer. Os temas que serão tratados na carta também são ventilados nessa ação de graças. Então, nessa ação de graças, Paulo se dirige a Deus, sempre a Deus. Deus é o seu interlocutor na oração. Deus é aquele a quem objetiva a sua oração. Dou graças ao meu Deus. Essa é uma relação muito importante e até teológica. Na verdade, se ora a Deus por tudo o que recordo de vós. O apóstolo Paulo tem presente a recordação. A ação de graças tem a ver com lembranças. Há hinos nas igrejas cristãs que lembram isto. Conta as muitas bênçãos. Conta quantas são. Ou seja, nós agradecemos porque nós lembramos. Se tivermos boa memória, se exercitarmos o nosso coração na memória, nós teremos muitas coisas para agradecer. Isso significa, então, que em alguns momentos que estamos desanimados, é melhor parar, pegar um hino destes, fazer uma inspeção na nossa memória e lembrar que há muita coisa que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo agradece aos crentes por sua relação com eles e da sua relação entre eles e com Deus. Então ele sempre ora. A relação é fazendo sempre com alegria. Aparece a primeira vez, então, aqui a palavra que vai surgir outras vezes nessa carta, alegria. Muitos autores achavam que se tratava de uma carta que mencionava a alegria cristã. Mas o tema principal da carta não é a alegria cristã. A alegria é um tempero, vamos dizer assim. Porque também nessa carta nós encontramos o apóstolo Paulo zangado e triste. Então, a alegria tem o seu motivo, não é uma alegria balofa, vazia. É uma alegria olhando para um determinado motivo. Quando ele olha para um outro motivo, a sua emoção também muda, como tristeza, como zanga, como acontece no capítulo 3. Então, aqui nós temos o apóstolo Paulo agradecendo com muita alegria, e aqui ele faz questão de dizer que incessantemente ora e com alegria por seus leitores, nas suas súplicas. Súplicas têm a ideia de clamor, algo como mais forte do que ação de graças. Na verdade, a ação de graças resulta do clamor. Paulo clama por essa igreja. E aí vem uma coisa muito importante que a igreja deve aprender nos dias de hoje. Usando uma linguagem um pouco mais antiga, as súplicas, as orações da igreja é que movem o mundo. É uma metáfora, mas essa metáfora é muito importante. Parece que não há nada, mas na verdade o mundo não é pior, o mundo não cai na catástrofe porque Deus ouve as orações dos crentes. Basta ver o livro de Apocalipse, onde Deus tem diante de si os clamores do seu povo. Quando seus clamores são exatos, de acordo com a sua vontade ensinada nas Escrituras, é isto que quer dizer? Deus age. Deus tem diante de si a eternidade toda. Mas nós temos uma coisa que Deus nos deu, o tempo. Então nós não sabemos como ainda vão ocorrer as coisas. Então nós estamos limitados pelo tempo. E no tempo nós temos esse artifício, esse instrumento que é dado por Deus, oração. A oração é uma relação verbal com Deus. E Paulo suplica em todas as suas orações, seja nas orações comuns, nas orações em comum que ele faz com seus amigos, seus colaboradores, as suas orações, o judeu orava 3 vezes por dia, nas orações cotidianas, em qualquer momento. A oração é como se fosse o oxigênio do cristão. Nós oramos, nós estamos continuamente nos enchendo da presença de Deus. É muito bonito isso. A palavra, a oração feita com inteligência, ou seja, não como mera repetição, ela é o fôlego de vida. É um fôlego de vida para a nossa vida. E ele tem motivos, ele não ora simplesmente, agradeço por tudo. Não, eu agradeço por coisas certas, por coisas definidas. E o versículo 5 nos diz qual é ou quais são essas coisas definidas.
pela vossa cooperação no Evangelho. Aqui nós temos, então, a participação dessa igreja na propagação do Evangelho. E nós podemos dizer que eles, os filipenses, fazem isso de três maneiras. Em primeiro lugar, quando eles testemunham de Cristo Jesus, já que eles receberam o testemunho de salvação em Cristo Jesus pelo apóstolo Paulo, eles também fazem o mesmo quando propagam esse evangelho, que significa boa nova. Essa é uma. A outra maneira de fazer é orando constantemente. Nós vamos encontrar Paulo dizendo que os crentes em Filipos fazem súplicas contínuas por ele pela libertação. Lembre-se, Paulo está algemado, está em cadeias, está na prisão. Mas as súplicas dos crentes serão ouvidas. Então, há uma relação de cooperação no Evangelho. Eles são partícipes, são sócios. Numa linguagem mais popular, eles vestiram a camisa do Evangelho. E fizeram isso desde o primeiro dia até agora. Se nós lembrarmos que Atos mostra a fundação da igreja de Filipos, nós vemos lá as pessoas que foram convertidas inicialmente. Lídia, o carcereiro de Filipos, e antes disso, uma moça que era possessa de espírito imundo. Então, esse núcleo inicial, desde o primeiro dia, mostrou-se, vamos dizer assim, hospitaleira. Esse núcleo se mostrou hospitaleiro ao apóstolo Paulo. A própria Lídia convence os missionários a permanecer na sua casa por algum tempo. O texto diz que eles foram constrangidos a isso, mas ficaram hospedados ali. E não somente isso, eles constantemente apoiaram a vida do apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui uma relação de amizade muito profunda, uma relação de participação, de compreensão, de generosidade. Essa cooperação vai além. Eles também contribuíram financeiramente com o apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 10 e seguintes, o apóstolo Paulo vai desenvolver esse tema da cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo, em geral, ele não fazia questão de receber, ou ele não tinha como prioridade receber pelo seu trabalho. Geralmente ele fazia o trabalho de fazer tendas, ele era um fazedor de tendas. O apóstolo Paulo faz isso justamente como um empreendimento para fazer missão e também para ser menos pesado à igreja. Agora, algumas igrejas quiseram contribuir com ele, como por exemplo a primeira carta aos Coríntios revela, mas o apóstolo Paulo resistiu. Aí há um porquê também. Já dos filipenses, Paulo não tem problema de receber auxílio dele. Nós podemos até fazer uma relação. Geralmente o apóstolo Paulo recebe auxílio de igrejas que têm uma visão bem mais clara, não materialista, dos bens e das posses. Em outras palavras, podemos dizer, eles não fazem isso como se ele fosse um funcionário. Na verdade, eles são participantes dessa obra. E eles participam desta obra com as orações, com a evangelização e aqui neste caso, principalmente neste caso, com a manutenção do apóstolo Paulo, visto que ele está preso numa casa, é uma prisão domiciliar, e ele precisa pagar o aluguel e a refeição que faz ali. Não é uma prisão como hoje, as pessoas vão lá, ficam presas, tem banho, tem comida. Não, no mundo antigo não era assim. Ele alugava uma casa, isso era uma prerrogativa de quem tinha cidadania romana. Ainda que Paulo não fale explicitamente da cidadania romana, esse era um privilégio, era um direito do cidadão romano. Ele poderia alugar uma casa e ali receber pessoas para evangelizar, e esta carta mostra isso. É uma prisão domiciliar, mas paga pelo próprio prisioneiro. As pessoas contribuíram com o apóstolo Paulo. Ele vai falar isto no capítulo 4. Não vou adiantar aqui. E ele diz, pela vossa cooperação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Foi uma cooperação ininterrupta. Isso é muito importante.
Ou seja, não é uma contribuição que diz assim, ó, quando der eu contribuo. Quando eu puder, se um dia puder, eu contribuo. Não. Na medida que eles foram partícipes da graça de Cristo, eles começaram a contribuir. E aí o apóstolo Paulo continua. Essa é a primeira coisa que ele está agradecendo. Ele também está certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui vem uma referência muito interessante. A certeza da salvação é dada a Paulo. Ele tem certeza que os seus crentes, os seus leitores, são salvos pela obra de Cristo Jesus. E não só isso, ele tem visto na materialidade ou no fazer que essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Não passa, fica somente na palavra, eu digo, eu creio. Não, eles fazem. E ele sabe que no dia de Cristo Jesus, ali será a obra completada. Aqui ele está fazendo menção, certamente, à segunda vinda de Cristo Jesus. Nesse texto aqui é o dia de Cristo Jesus, o retorno do Senhor Jesus, que era muito anelado, desejado pela igreja primitiva. E aí nós devemos fazer uma pergunta se desejamos essa vinda, essa brevidade da vinda. Versículo 7 diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Agora ele está falando de si. Por que eu faço isso? Por que eu oro e sei que vocês vão fazer, vocês vão ter a obra completada na vida de vocês? Porque eu trago vocês no coração. Trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. E aí a gente poderia até fazer algum estudo a respeito do que significa coração. No Antigo Testamento, o coração é o lugar do entendimento, não é o lugar do sentimento. Em Isaías capítulo 6, nós encontramos isso. Entender com o coração. Para o judeu, para o hebreu, o coração é o lugar do entendimento. Já para o grego, quando se fala em coração, pode ser também entendido no sentido de emoções. O apóstolo Paulo, então, usando e se adaptando a essa linguagem, diz que tem muita alegria, ama muito, gosta muito. Aqui vamos fazer uma distinção. Ele gosta muito, ele tem muito apreço por essas pessoas. Isso é típico de uma carta de amizade. Quando a pessoa diz não para lisonja, Paulo não é lisonjeiro, mas para afinar ou até encurtar as distâncias, já que ele está escrevendo uma carta, ele diz: eu trago vocês no coração. Não somente na mente, mas também no coração. E ele mostra isso quando? Nas suas algemas e na defesa e confirmação do Evangelho. Nas suas algemas, por quê? Porque a própria igreja de Filipos foi fundada num período que Paulo ficou preso. E aí é muito interessante porque o próprio carcereiro de Filipos, que o havia torturado, se converteu ao Evangelho. Paulo e Silas cantavam louvores em Atos na prisão de Filipos. E Filipos era uma cidade romana, mas é colônia romana. Isso significa então que era uma cidade que vivia a moda romana, como já dissemos. E Paulo era cidadão romano. Ali a gente fica sabendo que Paulo era um cidadão romano. E uma das coisas que não se podia aplicar a um cidadão romano era a tortura. Ele não poderia ser torturado. Tanto é que o centurião fica amedrontado, talvez até tenha se convertido, ele fica amedrontado e com pavor do que pode vir sobre a vida dele. E aqui, numa outra situação, não sabemos que prisão é esta. Pode ser Éfeso, pode ser Roma ou pode ser Cesareia. Possivelmente, hoje, antigamente se dizia que era Roma, mas hoje se pensa que é mais próximo. Paulo estaria preso em Éfeso. E essa prisão em Éfeso mostra-se pela maneira como Paulo recebeu ajuda da igreja de Filipos, ou seja, 2 vezes. Isso quer dizer uma distância mais ou menos curta, diferente de Roma, que é muito mais distante para fazer isso. Então, ele está ainda numa prisão domiciliar e está preso
veja o olhar do apóstolo Paulo. Ele não está preso porque os seres humanos o prenderam. Ele está preso por causa da boa nova. E a boa nova é que o Senhor do mundo, o benfeitor de todo o mundo, é Jesus Cristo. E aqui precisamos entender isto. No mundo romano havia a figura do patrocinador. O patrocínio, ou a pessoa que tomava essa ideia de ser um padroeiro, ele mantinha a cidade, fazia construções, colocava seu nome e assim por diante. É chamado de benefactor, ou benfeitor. O apóstolo Paulo utiliza essa imagem, ele vai mostrar isso, que o benfeitor de tudo é Deus em Jesus Cristo. Não é o César, não são as autoridades da cidade de Filipos. Apesar da prisão, ele está preso pelo evangelho do benfeitor do mundo. E aí ele vai dizer também que eles participam da confirmação do evangelho. Ou seja, Paulo terá que fazer a sua defesa perante as autoridades romanas, ali em Éfeso. Digamos que seja ali, realmente. Eles têm que fazer a sua defesa. Como o apóstolo Paulo é instruído em retórica, ele pode fazer, e parece que se dá muito bem fazendo isso, da sua própria defesa. E nós vemos que ele é capaz disso justamente pelas cartas que ele escreve, que estão sempre cheias de retórica. Ele é uma pessoa instruída no falar bem diante das pessoas. É claro que isso ainda vem um elemento que reforça mais a presença do Espírito Santo. São participantes, então, da graça comigo, da confirmação. Ele vai confirmar o evangelho diante das autoridades e essas pessoas participam com Paulo na oração. Participam com Paulo quando subsidiam as suas necessidades. E aí ele invoca uma testemunha na oração. Veja, a oração do apóstolo Paulo é agradecimento a Deus, é menção dos crentes, é uma conversa com os crentes e agora ele chama Deus como testemunha. Parece que está dentro de um tribunal mesmo. Pois minha testemunha é Deus. A palavra que está aí atrás de testemunha é a palavra que nós estudamos, usamos no português para mártir. Deus é o meu mártir. Deus é o meu testemunho, é a minha testemunha. Testemunha da saudade que tenho de todos vós. Aí vem uma relação muito forte de amizade. Tenho muita saudade de vós. E na terna misericórdia de Cristo Jesus. E aí nós podemos dizer que vem o elemento da consolação. Paulo está cheio de compaixão, de relação, vamos dizer assim, emocional em relação a esta igreja. Então, Deus é testemunha. Invocar Deus como testemunha é muito sério, porque na verdade a pessoa não pode invocar o nome de Deus em vão. Nós vivemos numa época em que as pessoas usam o nome de Deus em várias situações. Isso se tornou banalizado. Há brincadeiras sobre isso, há usos indevidos no nome de Deus que não fazem jus a Deus. O apóstolo Paulo diz, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Da mesma maneira como Jesus tem no coração aqueles crentes, o apóstolo Paulo também tem no seu coração aqueles crentes. E aqui, eu vou encerrando, nós temos o cuidado pastoral de Paulo. Paulo se preocupa com os seus leitores. Ele quer o bem-estar desses leitores, ele quer o crescimento espiritual desses leitores. Ele não está interessado em arrecadar ou simplesmente ficar na dependência dessas pessoas. É um chamado, é uma vocação que envolve tribulação, sofrimento. Paulo, então, agradece, apesar da tribulação, que ele vai explicar um pouco mais para frente, ele está cheio de alegria, porque ele sabe, e ele já teve notícias, que os filipenses estão vivendo e exercitando a salvação em Cristo Jesus. Bom, encerramos com a aplicação. Quando nós oramos, agradecemos pelas pessoas, agradecemos pela igreja, sabemos agradecer as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida,
Somos partícipes da vida de outras pessoas no agradecimento? Outra coisa, nós, além de orar, nós participamos falando do Evangelho, participando do sustento de missionários, de pessoas que devem ou precisam deste suprimento, porque não há outro, e é assim que Deus quer. Porque se nós somos da família de Deus, nós não somos, a nossa fé não é departamental, ela é toda a nossa vida. Então, a pergunta que nós deixamos é: como é que eu vivo essa minha vida cristã? Estou pronto para fazer mais do que pedem? Estou pronto para entregar totalmente a Jesus Cristo, como fez o apóstolo Paulo e como faz também a comunidade de Filipos? Fica aí para nós refletirmos. Que a paz do Senhor esteja com todos os que ouviram e participaram. Muito obrigado também.